Olá pessoal, mais uma dica hoje aqui para nós sobre os princípios do serviço público. Mais uma dica aí um pouco mais específica para o concurso da SEMAD, né? Aqui as palavras, a letra está um pouco pequena, o meu quadro aqui é pequeno, mas aí dê um zoom aí na sua tela para que você consiga visualizar, ok? Nem por isso vamos deixar de fazer a nossa dica. Vamos lá. Sobre os princípios do serviço público. Aqui não estão todos os princípios, No entanto, os mais importantes que estão na lei e que caem em provas são esses aqui. Eu vou enumerar, já estão relacionados aqui, e vou também falar um pouquinho sobre cada um para que tu possa internalizar melhor. E por último eu vou falar de um princípio aqui, que é uma exceção, que não está na lei, é um princípio implícito, mas que também cai bastante nas provas, ok? Primeiro princípio aqui, princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? Significa dizer que o serviço público, ele não pode haver interrupções, não pode haver paradas. Por quê? Porque o serviço público, ele tem que ser permanente, ele tem que ter permanência na sua prestação. Todas as vezes que o cidadão for em busca desse serviço público, ele tem que ir lá encontrá-lo, né, para a sua satisfação, né, porque esse é um dos princípios do serviço público, a continuidade. Não pode haver interrupção. Aí eu chego, vou procurar um serviço público, hoje tem, amanhã eu vou, não tem mais. Isso não pode, porque desobedeceria o princípio da continuidade. 2. O princípio da regularidade. Quando eu penso aqui em regularidade, eu estou pensando num padrão de qualidade. Me convém pensar que a regularidade está relacionado à apresentação de um serviço de qualidade, em que eu procuro o serviço público hoje, eu sou atendido de uma forma satisfatória, eu vou buscar esse serviço público amanhã e eu também tenho que ser atendido de forma satisfatória, porque eles têm que manter um padrão de qualidade. Eu não posso hoje ser atendido de uma forma, amanhã ir atrás desse serviço e ser mal atendido ou até mesmo desatendido. Isso não pode, porque tem que haver regularidade na prestação desse serviço, porque a regularidade também é um princípio na prestação do serviço público. Até aí tudo bem? Terceiro, princípio da modicidade. O que viria a ser essa modicidade? Está relacionado aos serviços que são tarifados. Exemplo, conta de água, né, conta de telefone, conta, né, de luz, energia elétrica. Eles têm que ter tarifas razoáveis, tarifas justas, que o cidadão possa, né, pagar, né, possa estar prestando ali aquela tarifa. Não pode ser tarifas desajustadas, tarifas injustas, desarrazoáveis, não. Tem que ser tarifas justas, né? Outra coisa também que o princípio da modicidade, né, vem impor na prestação de serviço público, sobre a mudança dessa tarifa, o ajuste dessa tarifa, não tem que haver um período de tempo mínimo, ou seja, tem que ser módico. Esse é o termo que eles usam. Tem que ser tarifas módicas, ou seja, obedecer um espaço mínimo de tempo para que se aumente essa tarifa. Eu não posso aumentar hoje, semana que vem aumentar de novo, mês que vem aumentar de novo, não. Tem que haver um prazo mínimo de um ano, de anos, ao menos de um ano, para quê? Para que essa tarifa venha a ser reajustada. Por quê? Porque tem que obedecer o princípio na prestação de serviço público chamado modicidade. Quarto aqui, o princípio da eficiência. Eficiência é você fazer mais com menos. É a administração pública, mesmo tendo que prestar o serviço ao seu cidadão, ela não pode fazer um uso desregulado do serviço público. Ela tem que buscar fazer o máximo possível, prestar o máximo possível de serviços públicos com o menor custo possível.
pesquisar preço justo dos materiais, preço justo dos serviços, né? Para quê? Para que ela utilize bem o dinheiro público, né? Fazendo o máximo possível, prestando o máximo de serviço possível no menor custo possível. Depois aqui, princípio da segurança. E o que é esse princípio da segurança? Está muito relacionado à prestação do serviço, né, do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, em que eles têm que atender aos pedidos do cidadão, né, prestar segurança, né, para a população, para o cidadão, porém, eles não podem colocar outras pessoas em riscos. Né? Você sempre vê quando tem um assalto com refém, né, eles não podem chegar lá, né, tentando desbaratar o assalto o mais rápido possível, não, eles têm que olhar todo um princípio, né, técnico de segurança. O corpo de bombeiro, quando chega no local de incêndio, ele não pode ali, ou ele tem que fazer o máximo possível para não colocar outras vidas em risco. Por quê? Porque ele precisa obedecer aqui o princípio da segurança, que também é um dos princípios na prestação do serviço público. Princípio da atualidade, né? O que é esse princípio da atualidade? Significa pensar que a administração pública, o serviço público, ele tem que oferecer ao seu usuário o que se tem de mais atual, né? O que se tem de mais inovado na tecnologia, né? Nos equipamentos. Ele não pode ficar usando equipamentos ultrapassados, né? Tecnologias obsoletas que não se usa mais, que não tem serventia, não. O serviço público ele tem que usar o que tem de mais atual, o que tem de mais inovado, né, tecnologicamente, porque há um princípio, né, que impõe isso, chamado princípio da atualidade. Aqui o princípio da generalidade, princípio da paridade, igualdade, impessoalidade, tudo como sinônimos. Este princípio significa pensar que todo mundo tem que ser tratado de maneira igualitária, né? Eu não posso dar um tratamento diferenciado para um e para outro um tratamento, né, diferente. Não posso fazer mais para um e menos para outros que se encontram na mesma situação, porque o serviço público ele é igualitário, tem que ser oferecido, né, de maneira igual, de maneira impessoal para todos. É um princípio da generalidade, o princípio da paridade, um dos princípios bastante cobrados, né, em provas. Né? E aqui o princípio da cortesia. O que é o princípio da cortesia? Significa que o atendimento público, o serviço público, ele tem que ser prestado com educação, né? Com urbanidade, né? Tem que ter um bom tratamento para o cidadão que está ali indo em busca desse serviço. Tem que ser um serviço cortês. E por último, o princípio aqui, que não está dentro da lei, não faz parte desse rol, mas é um princípio implícito, ou seja, que não está escrito na lei, mas que existe. É o princípio da mutabilidade, que significa pensar que na prestação desse serviço pode haver mudanças. Um exemplo aqui, né, o posto de saúde que oferece vacinas, né, para a população tem que sair das suas residências e ir ali até o posto de saúde para tomar ali serem aplicadas ali aquelas vacinas. Porém, há regiões de difícil acesso, que a pessoa não tem acesso ao transporte público e que ficaria humanamente impossível elas chegarem até esse posto. E o que é que acontece? O posto, né, a pessoa, né, do SUS, da CESPA, monta uma operação para que se chegue até essas pessoas de difícil acesso para fazer então ali a aplicação da vacina. Ou seja, eles tinham um método padrão que eles utilizam, mas por conta, né, de pessoas que não chegariam a ser atendidas por esse método, eles vão mudar esse método para atender as pessoas que eu diria que têm até mais necessidade. Vou aqui marcar para ti os princípios que mais caem em prova, para que tu possa, né, rever nessa dica e dar uma atenção especial para eles. É o princípio aqui da mutabilidade, né? É um dos que mais cai, porque se trata de uma exceção e eles cobram a exceção, e esse aqui é o que mais cai. Depois desse, o segundo que mais cai é esse aqui, o princípio da generalidade. Eles cobram os sinônimos, impessoalidade, paridade, né? Que também trata todo mundo de forma igualitária, sem privilegiar um ou outro. E por terceiro, né, o que mais cai é esse aqui, o princípio da modicidade, né? Que é ter tarifas razoáveis, tarifas justas, né? E não ter um aumento meio que cotidiano, né? Obedecer um prazo mínimo, pelo menos de 1 ano, para que se tenha aumento nessas tarifas.
Olhe todos aqui detalhadamente o princípio, mas dê um foco em especial pelo da mutabilidade, generalidade e modicidade. Ok? Hoje a dica para nós é essa: foco nos estudos, aproveite esse período aí de quarentena para cair para dentro dos estudos e correr atrás aí e conseguir a sua aprovação, ok?